Ó Eterno, Senhor da vindicação, Deus vingador, manifesta-te. Levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbos o que merece. Até quando, ó Eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Proferem palavras de afronta contra esses malfeitores cheios de arrogância e empáfia. Esmagam teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o migrante, e trucidam os órfãos. E comentam, Deus nada vê, não vê além aos detalhes da terra, o Deus de Jacó. Atendei vós, os mais nécios do povo, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada veja? Aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição punitiva? Não tem conhecimento aquele que se concede ao ser humano o saber? O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Bem-aventurada a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, a quem ensinas a tua lei. Calmamente atravessará os dias maus, enquanto que os ímpios uma fossa se abrirá. O Senhor jamais desamparará o seu povo, nunca abandonará a sua herança. Voltará a ver justiça nos vereditos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Não fosse o socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio. Quando declarei, os meus pés vacilaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? Um trono que pratique injustiça em nome da lei? Eles, contudo, tramam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Entretanto, o Senhor é meu baluarte e meu Deus, a torre inexpugnável em que refugio. O Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade deles, e serão consumidos por seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Amém? Eu fiz questão de ler todo este salmo, porque ele é um salmo muito bonito e ele diz para nós várias coisas. Aqui tem muitos ensinamentos nesse salmo. Eu fiquei dias meditando nesse salmo e o Senhor falou algumas coisas comigo que eu quero passar para vocês. Primeiramente, o Senhor me deu o tema dessa pregação como o Senhor é o meu baluarte, amém? Então você que está aqui, você que está na sua casa, diz assim para você mesmo: o Senhor é o meu baluarte. Amém? Vocês sabem o que é baluarte? Baluarte é uma torre inexpugnável. É uma torre que não pode ser tomada à força pelo inimigo. Baluarte é um lugar seguro. A palavra aqui está dizendo baluarte como um lugar seguro ao Senhor. Pastor Cícero abriu o culto e ele falou alguns versículos aqui que está de acordo totalmente com a palavra que eu quero pregar. Sobre que a nossa segurança vem do Senhor. Ele citou o Salmo 91, né? Que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E sobre as asas do Onipotente nós descansaremos. Esse salmo, mas ele começa falando várias coisas. E várias coisas que estão hoje de acordo com o que nós estamos vivendo. Várias coisas que esse salmo escrito há tantos 1000 anos atrás, se você lê hoje, parece que ele foi escrito nesse momento. Porque aqui o salmista começa falando assim que o Senhor é o Deus da vingança. Outras versões diz que o Senhor é o Deus da justiça. Ele é o nosso vingador e ele vai se manifestar. O salmista começa dizendo: Senhor, ó Eterno, Deus vingador, manifesta-te. Então eu quero deixar algumas palavras para vocês. E começando, a partir do momento que nós viemos para a igreja e nós
vamos servir ao Senhor. E nós falamos que Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é a nossa torre, essa torre aqui que Ele está falando, inexpugnável. Ou seja, uma torre que o inimigo não pode tomar. Ele é o nosso lugar seguro. A partir desse momento que nós falamos isso, e nós entregamos todo o nosso ser ao Senhor, todo o nosso corpo, alma e espírito, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos que nós somos, toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos bens, tudo. Quando eu consigo colocar tudo debaixo das asas do Todo-Poderoso, eu consigo mudar a minha essência dentro de mim. Algo muda em mim. Algo muda na minha mente, algo muda no meu coração, algo muda na minha alma. Eu fico diferente. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aonde está a nossa confiança, mas não só nisso, que Deus é o nosso Deus de justiça. E quando nós viemos para a casa do Senhor e nós nos convertemos, tem algumas coisas que tem que ficar para trás. A palavra diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, quando tudo se faz novo, a nossa mente também tem que ser renovada, os nossos sentimentos devem ser curados. E as coisas antigas têm que ser deixadas para trás. Aqui o salmista começa falando: o Senhor é o meu Deus da justiça. O Senhor é o Deus vingador. Manifesta-te. Sabe o que é isso? Ele está falando: Senhor, aquilo que eu tenho direito, aquilo que é a minha justiça, é o Senhor que vai fazer por mim. Irmãos, nós vivemos um tempo em que pessoas são muito ansiosas. A mente da pessoa está muito carregada com muitas coisas. E eu quero começar a falar sobre isso aqui. Coisas que foram passados. O nosso passado tem que ficar para trás. O nosso passado, ele tem que ficar no mar do esquecimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor é aquele que vai fazer justiça às coisas que foram feitas injustiça sobre as nossas vidas. Então, às vezes você olha para trás e você fala: mas eu fui injustiçada no meu serviço, eu fui injustiçada nesse casamento, eu fui injustiçada nesse contrato, eu fui injustiçada quando eu era criança, eu fui injustiçada pelos meus pais, eu fui injustiçada por aqueles que teriam que fazer justiça para mim, e eu fui injustiçada. E isso, irmãos, contamina o nosso coração. Eu preciso entender, como o salmista está falando aqui, que o Senhor é um Deus que faz a minha justiça, amém? Eu preciso entregar tudo na mão do Senhor, porque Ele vai se levantar. E a minha oração tem que ser como esse salmista orou aqui: manifesta-te, Senhor. A tua oração não pode ser contra aqueles que te fizeram mal. A tua oração não pode ser falando: Senhor, faz com que aquele homem o que ele fez comigo, faz com que aquela pessoa o que ele fez comigo. Essa não é a nossa oração. A nossa oração tem que ser: manifesta-te, Senhor, e faz justiça. Aquele que é justo, que receba o que é justo, e aquele que é ímpio vai receber pela sua impiedade. Mas o Senhor é aquele que fará justiça, amém? E o Senhor falou forte no meu coração quando eu li esse salmo. Nós somos crentes. Crente crê em Deus. Crente crê que Deus vai fazer justiça sobre a vida dele. Não é o juiz da terra muitas vezes que vai fazer a nossa justiça. Não é aquele que nos fez mal, eu vou lá e pagando com mal aquele que me fez mal. Porque nós somos falhos e pecadores. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é injustiça para nós, não é tão injustiça assim. A pessoa também tem uma certa razão. Então aquilo que ficou para trás na tua vida, você não vai fazer justiça, amém? Você vai entregar para Deus e vai falar: Senhor, manifesta-te o teu poder. E faz conforme o teu querer, Senhor, e não o meu. Manifesta-te o teu poder. E o Senhor vai se manifestar na tua vida. E vai fazer justiça a você. E aquilo que for seu vai vir para você. Porque Deus, Ele tem todo o poder. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos fazer justiça usando a força do nosso braço. Mas a palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O Senhor quer agir pelo Espírito Santo. O Senhor quer agir pelo que Ele acha que é justo. Então tira a tua mão disso e deixa Deus agir nessa situação. Deixa Deus agir na tua vida. Abre e fala: Senhor, eu entrego essa situação
no teu altar. Manifesta-te, Senhor, manifesta-te. Eu quero ver se Deus não vai manifestar sobre a tua vida. E aquilo que é de direito teu vai vir sobre a tua vida. E aquilo que precisar ser esquecido para trás, você tem que esquecer. Porque não tem como o Senhor encher você de poder. Não tem como o Espírito Santo vir morar dentro de você, se dentro de você tem morado tantas coisas, tantas inquietações, tantas coisas não resolvidas. E o Senhor fala para você hoje: você é meu filho. Assim como uma criança, ela não resolve nada dentro de uma casa. Eu tenho uma criança lá em casa, Ana Clara, ela vai resolver alguma coisa? Não, é o pai dela que vai resolver para ela. Então o Senhor está falando: eu sou teu pai, deixa eu resolver as coisas para você. Porque muitas vezes quando nós resolvemos as coisas, nós resolvemos da nossa maneira. E muitas coisas não ficam de acordo com o que Deus quer. Então isso foi a primeira coisa que o Senhor falou para mim, que é para você orar. E pedir para Ele, que Ele seja o seu Deus de justiça. E Ele vai fazer justiça. E Ele vai se manifestar. O versículo 2 fala assim: levanta-te, juiz da terra. Paga aos soberbos os que merecem. Aqui parece uma oração de vingança, mas algumas palavras falam justiça. Então você entenda que aqui é um Deus de justiça. E Ele começa a falar: até quando, ó Eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Então, às vezes, nós olhamos alguma situação e falamos: até quando, Senhor? Até quando vai acontecer isso? Até quando eu vou ficar desempregado? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar com esse problema? Até quando eu vou ficar com essa perseguição? Até quando? O Senhor quer que você entregue isso para Ele. Porque Ele vai se manifestar no lugar onde você acha que Ele não tem como entrar. Ele vai se manifestar. Às vezes você acha: não, Deus vai entrar assim, se eu ficar doente Ele vai me curar. Mas nessa parte aqui Ele não vai entrar. E o Senhor está falando: eu quero me manifestar na tua vida, nesse lugar você não está deixando. Porque quando eu estou com a minha mão estendida, o Senhor não vai estender a dele. Ele está esperando você confiar nele. Eu quero ler para você uma passagem que Davi, ele entrega totalmente ao Senhor. Está em 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 6. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era um homem que ele esperava no Senhor. Toda a esperança e toda a confiança. Tanto que ele foi o maior escritor de salmos. Porque salmos, a maioria deles, são pedido de justiça, né? Ele clamando por justiça, outro eles clamando para que Deus se levante para defender. E outros são salmos de adoração. Porque Deus se levantou e verdadeiramente protegeu Davi. Então em 1 Samuel 13, 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler aqui. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas, poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Essa parte foi a que eu marquei sobre Saul. Mas eu quero primeiro ler a de Davi. Depois eu vou ler a de Saul. A parte que eu quero ler a de Davi é essa parte aqui, ó. 1 Samuel 24, 12. Depois que eu quero ler essa aqui é a de Saul. 1 Samuel 24, 12. Aqui é Davi, quando ele está sendo perseguido por Saul. E ele tem uma oportunidade. Saul chega e se esconde aonde Davi estava escondido. Aí os companheiros de Davi falam assim: Davi, agora é a hora. Lança-te a tua espada e mata Saul e acaba com esse problema, porque ele estava sendo perseguido. Aí no 12, ele fala assim: Yahvé, pois, será juiz entre mim e ti. Que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular: dos maldosos sempre procede atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. E lá no 15 ele fala: que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim
e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Isso é a atitude que nós temos que tomar. Aqui Davi, ele se encontra com Saul, e Saul perseguia Davi. Nessa hora os companheiros de Davi falam assim: vai, mata Saul agora e acaba com isso. Mas Davi entende que quem tem que fazer alguma coisa é Deus. Davi entende que ele sim foi chamado para reinar sobre Israel. Ele tinha um chamado, ele já era ungido, mas ele não ia estender a mão dele para fazer mal a Saul. Mas ele ia esperar o dia que Deus quisesse, Deus tiraria Saul e colocaria ele. Aqui eu quero falar uma palavra que o Senhor falou para nós. Volta lá no Salmo 94, que você vai entender. Por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e por que Saul perdeu o reinado dele? Lá no 94, 19 fala assim: quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Davi, ele era uma pessoa que, ainda que a angústia dominasse ele, ainda que algo dominasse ele, ainda que a ansiedade, o Senhor falou no meu coração, ansiedade. Então eu quero te deixar essa palavra nessa noite. Não deixe a ansiedade fazer de você, que você tome atitudes que você vai se arrepender depois. A ansiedade hoje é o mal do século. As pessoas hoje estão muito ansiosas. E devido a esse problema da Covid e da enfermidade, as pessoas estão mais ansiosas ainda. Porque a ansiedade, ela quer controlar a pessoa. E na ansiedade, a pessoa toma uma atitude que ela se arrepende depois. Então aqui, Davi, mesmo na ansiedade, mesmo as pessoas falando: vai lá, Davi, acaba com esse problema, mata Saul. Ele fala: não, que o Senhor seja o meu juiz. Então, para vocês entenderem a diferença, porém Saul, é o que eu estava lendo lá em 1 Samuel, vai lá agora, 1 Samuel 13. Saul, ele tem uma atitude totalmente diferente de Davi. E aqui, fora tantas coisas, lógico, né? Porque Saul, ele era ansioso. Saul foi um homem escolhido por Deus. Saul tinha tudo para dar certo. Não foi ele que quis ser rei, foi Deus que escolheu Saul. Foi Deus que derramou o Espírito de Deus sobre Saul. Foi Deus que ungiu Saul. Mas, porém, Saul deixou algumas coisas entrar sobre a vida dele. A inveja de Davi. E ele era ansioso. Como eu sei? Um dos exemplos, 1 Samuel 13, 6, fala isso. Saul, ele estava numa batalha. No segundo ano do reinado de Saul, ele entra numa batalha contra os filisteus. E ele, naquela época, ele ficou ali com os guerreiros dele e ele estava esperando Samuel vir. Samuel viria sacrificar para depois eles ir para a guerra. Samuel viria apresentar a Deus uma oferta, um sacrifício, porque Samuel era sacerdote e ele podia sacrificar. E Saul era rei, ele não poderia sacrificar. Mas Saul, por ele ser ansioso, por as pessoas estar do lado dele, falando, as pessoas, a Bíblia fala que as pessoas começaram a ir embora. As pessoas que estavam com ele, passados 7 dias, começou a ir embora. E ele começou a ficar sozinho, com medo, ansioso. Ele vai e ele apresenta um sacrifício para Deus. É o que fala aqui, ó. Então disse Saul: traze-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereci o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao seu encontro para saudar. Então Samuel disse para Saul: que fizeste? Disse Saul: porventura via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, e passava os dias, os filisteus já vinham se juntado. E eu disse, ele pensou na mente dele ansiosa, não foi Deus que falou. Agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não vi a face do Senhor. Constrangi-me e ofereci o holocausto. E olha que Samuel disse para ele: procedesse neciamente, ou seja, procedeste loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem o Senhor buscado para
para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo. Ou seja, Saul, hoje aqui ele exemplifica para nós uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que não consegue esperar o Senhor dar a decisão sobre a vida dela. Uma pessoa que ela pensa assim, não, hoje eu vou sair do emprego, meu chefe falou isso para mim, vou sair desse emprego. Pronto, no outro dia ele já chegou lá, pediu as contas, saiu do emprego. Ele não orou, ele não perguntou se Deus estava naquele negócio. E depois ele começa a colher os frutos dessa ansiedade. Então, o que aconteceu aqui? Saul foi ansioso. Ele acabou de sacrificar, Samuel chegou. Ele tinha que esperar só mais um pouquinho. Ele tinha que entender que ele não podia fazer aquele sacrifício, porque ele não era sacerdote. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer falar para nós. Muitas vezes o silêncio de Deus, a pessoa fala, não, eu orei, né? Deus não respondeu nada, então eu vou fazer. Não, o silêncio de Deus, ele não quer dizer um sim. O silêncio de Deus quer dizer, ore mais, jejue mais, clame mais, porque o Senhor vai responder. O pastor Cícero falou aqui o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. Mas nós estamos vivendo um mundo muito agitado, muito ansioso. Você pede uma comida, em 5 minutos a comida tem que estar ali. Você faz uma transferência de um dinheiro, em 1 minuto ele já está na conta da pessoa, já saiu da sua conta. É algo que está muito agitado, que está muito tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para hoje, só que a nossa vida espiritual não é assim. Deus não trabalha assim. Eu não posso querer vir e levar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, de acordo com a minha vida material, porque não vai dar certo. Então Deus, Ele está falando para você, larga dessa ansiedade, espera no Senhor, tenha paciência. 1 Pedro, esse versículo eu gosto muito. Pedro falando, em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o Senhor que cuida de nós. Não tem como, a palavra diz que nós, em toda a nossa ansiedade, em Mateus fala, não andeis ansiosos, cuidando da sua vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, não é isso que a palavra fala? Porque tudo isso Deus já sabe que nós precisamos. Então buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas ele fala assim, você acha que se você ficar preocupado com essas coisas, o que você tem que comer, o que você vai beber, o que vai acontecer amanhã, se amanhã você vai estar com Covid, se você não vai estar com Covid, se vai estar morto, se vai estar... Nós não sabemos disso. A ansiedade, ela chega quando a nossa fé termina. A fé, Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que vão acontecer. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a incerteza. Eu estou ansiosa porque eu estou incerta se amanhã eu vou ter dinheiro para mim pagar minha conta. Eu estou ansiosa porque eu estou incerta se amanhã eu vou estar saudável. Eu estou ansiosa porque eu estou doente hoje, eu estou incerta se amanhã eu vou estar curada. A ansiedade, ela é o contrário da fé. Então, como você vai rebater essa ansiedade que você tem? E não adianta você falar para mim, não, eu sempre fui ansioso. Eu sempre fui ansioso. Não, Deus é um Deus que nos transforma. Deus, Ele quer te transformar. Deus, Ele quer me transformar. Ontem eu estava conversando com a irmã Inácia, que ela foi lá em casa, e eu falei, Inácia, antes de eu ser crente, a minha mente era muito perturbada. Eu tinha muito ataque na minha mente, o inimigo atacava a minha mente. Eu vi o Júlio saindo de moto e eu pensava assim, nossa, o bombeiro vai ligar, ele morreu, bateu, um carro passou por cima. A minha mente, ela me perturbava o dia todo. Por quê? Eu era ansiosa. Mas como eu consegui dominar a minha mente? Eu só consegui dominar a minha mente pela palavra de Deus. Não tem como dominar a mente se não for a palavra. A palavra, ela tem que alimentar a minha vida de uma maneira que ela domine a minha mente. A minha mente, ela tem que fluir palavras de Deus. Porque quando vier uma seta inflamada das trevas, você vai debater como? Com a palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo. É assim que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. E ele tem jogado muitas setas sobre as mentes das pessoas. E quando a tua mente é perturbada e a tua ansiedade não é controlada, isso gera um sentimento. E sabe qual que é o sentimento desse? Depressão, síndrome do pânico, que muitos estão vivendo, porque não domina a ansiedade.
E você não vai falar assim, não, eu sempre fui ansioso, desde pequeno. Não, você vai mudar agora, porque Deus vai se manifestar sobre a tua vida, você crê? Deus é um Deus que se manifesta sobre as nossas vidas. Ele muda a nossa essência, porque a nossa essência para de ser uma essência do mundo, uma essência dominada pelo inimigo, ele passa a ser uma essência dominada pelo Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim, que está dentro de você. Em Gálatas fala que o Espírito traz paz, alegria, mansidão e domínio próprio. Eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. E você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, quando a sua mente começar a falar para você que você está ansioso, não, a mente ela não vai falar que você está ansioso. Ela vai começar a dar setas na sua mente de coisas erradas. Como fez aqui em Saul. O que Saul, o inimigo, fez? Sacrifica Saul, sacrifica Saul. Isso era inimigo, ele não podia sacrificar. Ali, ele perdeu o reino dele. Ele reinou? Continuou reinando, sim. Nós sabemos que ele reinou muitos anos. Só que sem a presença de Deus. Reinando sem a presença de Deus. Fazendo o que ele queria. Coisas tolas. E acabou a vida como louco, nós sabemos disso. Uma pessoa desequilibrada. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele quer falar para você hoje que ele quer dominar o seu ser. Ele quer dominar a tua mente. Ele quer tirar toda a ansiedade do teu coração. E você tem que ser uma pessoa que fala assim, amanhã, o que Deus quiser que seja feito da minha vida vai ser feito. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu vou falar para vocês que o inimigo, ele aproveita muito a situação da enfermidade numa família. Eu quero contar algo aqui rapidinho que aconteceu comigo. Em 2016, a minha filha caiu doente. E era uma doença grave. E eu comecei a orar, né? Eu vivi um trauma, aconteceu uma coisa e eu assustei. Eu vivi um trauma. O que muita gente está vivendo hoje com o Covid, não é diferente. Porque essas pessoas que hoje que estão sendo contaminadas pelo Covid, todas quase que a gente conversa, a pessoa fala, eu fiquei traumatizada, eu fiquei nervosa, eu não sabia se eu ia estar vivo, cada dia eu operava. Eu fiquei em estado de choque. Então, eu vivi um trauma em 2016. E naquela época, eu comecei a orar, eu orava, mas eu fiquei muito ansiosa. O Júlio tinha acabado de assumir como pastor a Vila Nova ali. Era 2016 e acho que em junho. Aí, em agosto, ele foi mandado embora do banco. Depois de 15 dias que assumiu a igreja, ele foi mandado embora. Bom, estava desempregado. Já era um momento de ansiedade, mas passou. Passado mais uns 15 dias, a Carol, nossa filha mais velha, ficou doente. E aí sim, nós vivemos um período de muita ansiedade na nossa casa. Era um ataque do inimigo sobre a nossa casa. Era um ataque do inimigo sobre a nossa mente. E sabe o que ele queria? Ele queria minar a minha fé. Ele queria colocar em mim uma ansiedade, um medo, um pânico, um pavor, para minar a minha esperança em Cristo. E a seta do inimigo era assim. Olha, o Senhor não é tão poderoso assim. Ele não protegeu a tua família. Olha, se você mexer com isso, a sua família vai ser bombardeada. E eram setas e mais setas sobre... Olha, sua filha está doente, nunca mais vai ser curada. Olha, sua filha está doente, o inimigo tocou sobre a vida dela. Isso é culpa sua, isso é culpa do seu marido, isso é culpa dela. E era um bombardeio de coisas sobre a minha mente. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. E quando a ansiedade, ela atingiu uma pessoa da família, eu vou falar para você, ela começa a atingir toda a casa. Porque uma pessoa ansiosa, ela faz toda uma casa ficar de perna para o ar. E eu comecei a falar, não, porque eu quero ir para fora, eu quero levar a Carol para fora, eu quero levar a Carol para Rio Preto, e eu achei um médico, e o Júlio não concordava. Ele queria que levasse no médico, tudo bem, mas ele confiava no Senhor. E eu falei, não, eu quero levar ela no melhor médico, tem que ser o melhor. E eu achei, aí começou a ter uma crise, porque ele não queria ir, eu queria ir. E eu falava para Dervan, o Júlio não quer ir levar a Carol, ele não quer ir. E aí eu resolvi orar ao Senhor.
Porque até então eu achei que eu estava totalmente certa. Eu tinha que levar ela para Rio Preto, eu tinha que levar ela no melhor médico, mas eu já tinha levado em Araçatuba, eu já tinha levado em Três Lagoas, eu já tinha levado em vários médicos, eu já tinha o diagnóstico. Eu tinha que confiar no Senhor. E aí eu orei um dia, fiz um jejum uma semana, eu ajoelhei na minha casa e falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, porque o inimigo está atribulando a minha alma. E eu abri a Bíblia, sabe o que caiu? Caiu numa passagem que falava assim, e o rei Asa adoeceu, porém não buscou o Senhor, mas buscou os médicos e morreu. E o Senhor falou para mim, você está errada. A sua ansiedade está minando a tua fé. A sua ansiedade está atrapalhando o seu casamento. A sua ansiedade está atrapalhando toda a tua casa. Você está percebendo? Eu não estava percebendo. Mas a partir daquele momento eu entreguei a minha filha ao Senhor. E falei, Senhor, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Eu não vou mais me preocupar. E hoje vocês sabem, ela está totalmente curada, há muito tempo já curada, fazendo uma obra para Deus. Deus tinha planos na vida dela, Deus tinha projetos. A Dirce foi em casa um dia orar por mim, ela falou, Neca, traz a sua lembrança, tantos projetos que Deus tem para a vida da Carol, tantos planos de missões, né, que isso vai acontecer. E ela me abraçou e aquele abraço curou a minha alma. Então é isso que eu quero dizer para vocês. A ansiedade, ela traz para nós, ela quer em nós minar nossa fé. Não seja ansioso, busque a face do Senhor. Pede para Deus se manifestar. A partir daquele momento que Deus se manifestou para mim, acabou os ataques do inimigo. Acabou. Porque quando você entende que é o inimigo que está atacando a sua mente, você consegue se desvencilhar. Mas você precisa entender. Você precisa entender. Como você vai entender? Se aquela palavra que vier na tua mente, ela está contrária à palavra. Se aquela palavra está contrária à palavra, ela não é de Deus. A palavra de Deus, quando Deus fala conosco, a palavra está de acordo com a palavra. Eu quero contar para vocês o que me aconteceu essa semana passada. Vocês sabem que a Carol está para fora e nós temos que mandar um dinheiro, e é um valor alto para a Carol. Eu recebi o meu pagamento, como todos os meses, eu separo o meu dízimo e venho e devolvo o meu dízimo. Eu fui separar o meu dízimo e o inimigo falou assim para mim, ó. Por que eu sei que é o inimigo? Porque essa palavra está ao contrário da palavra de Deus. O inimigo falou assim para mim, se eu fosse você, eu não dava o dízimo esse mês não, porque você tem que mandar o dinheiro para tua filha, a tua filha vai viajar para o exterior, ela pode passar necessidade, você não tem outro dinheiro para mandar. Aí eu disse, não, essa palavra não pode ser de Deus. Deus não pode estar falando isso para mim. Porque se Deus quer que eu dou o dízimo e seja fiel a Ele em todo momento, essa palavra não é de Deus. Mas foi uma seta o dia inteiro na minha mente. Eu vim, entreguei meu dízimo no domingo. Que eu recebi sábado, entreguei meu dízimo no domingo. Falei, Senhor, aí na mesma hora veio uma palavra na minha mente. E a palavra dizia assim, do que roubei ao Senhor? Nos dízimos e na oferta. Via o versículo. Aí eu disse, Senhor, não vou roubar o Senhor não. Pelo amor de Deus, não, eu vou entregar meu dízimo. Mas o que eu estou falando para vocês é uma coisa que o inimigo quer atacar a minha mente de uma coisa que eu tenho convicção da certeza, vocês estão entendendo? Imagine uma pessoa que já não tem convicção daquilo. Aí que ela vai ser atacada mesmo na mente. Aí eu vim devolver o meu dízimo. E aí na segunda-feira, a Carol mandou uma mensagem para mim e falou, mãe, aquele dinheiro que a senhora já me mandou, que eu já tinha mandado dinheiro pela sexta-feira, vai dar. Não vai precisar da senhora mandar o outro valor. Porque abaixou o valor da passagem. Aquele dinheiro já vai dar para mim pagar e para mim levar. E era exatamente o valor que abaixou o valor do meu dízimo. Aí o Senhor falou para mim, eu não sou desonesto, eu não sou infiel. Ainda quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel. Imagine na nossa fidelidade. Então o dinheiro que eu devolvi do meu dízimo foi exatamente o dinheiro que diminuiu na viagem da Carol. Ela falou, mãe, hoje nós temos uma notícia boa, segunda de manhã, o valor da viagem abaixou, eles conseguiram comprar a passagem mais barato. E aquele dinheiro que a senhora ia mandar para mim levar, não vai precisar mais. E era exatamente o valor do dízimo. Então, irmãos, eu quero deixar isso para que vocês entendam que a ansiedade, ela vem como uma flecha do inimigo, mas que você se firme na palavra. E que você faça do Senhor o que a palavra está dizendo aqui, ó, uma torre forte. Para me encerrar, eu quero deixar esta palavra, que é o que o Senhor falou para mim no 94 mesmo.
que o Senhor, no 94, 21, né? 94, 19, fala da angústia. Na angústia, clamar ao Senhor. No 94, 22, ele fala assim, entretanto. Ou seja, quando você fala entretanto, você sabe quando você vai escrever alguma coisa, você fala entretanto, contudo, sobretudo, finalmente, você está concluindo uma palavra, concluindo um texto. Aí o salmista diz assim, entretanto, o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus. E aí Deus falou para mim, eu sou o seu baluarte. Baluarte é um lugar seguro. Baluarte é um lugar que o Senhor quer te colocar. É dentro, é debaixo das asas dele. É um lugar que o inimigo não pode. Eu fiz questão de pegar essa palavra baluarte no dicionário. Ela significa fortaleza inexpugnável. Aí eu falei, o que significa inexpugnável? Significa um lugar impossível de se apoderar pela força. Um lugar impossível de se apoderar pela força. Incontenjável. Um lugar que não pode ser derrotado. Este é o lugar que o Senhor quer te colocar. Este é o lugar que o Senhor quer te guardar. Um lugar que o inimigo não vai te tocar. Um lugar seguro. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus que tem todo o poder. Amém?